Imagine que sua vida é uma longa jornada em um barco à deriva. Você não tem controle sobre a maré, o vento sopra como quer, e as ondas te empurram para direções imprevisíveis. O caos é absoluto. Mas, de repente, no meio desse turbilhão, uma melodia começa a soar, uma música. E por um instante, tudo faz sentido. O tempo desacelera. O sofrimento se dissolve. Você já sentiu isso? Já percebeu que há algo na música que nos transporta para um nível de compreensão que as palavras jamais alcançam? Pois Arthur Schopenhauer acreditava exatamente nisso. Ele dizia que a música não é apenas uma arte, mas a própria essência da realidade se manifestando diretamente em nossa alma. Mas como isso é possível? Como meros sons organizados podem nos revelar algo tão profundo sobre a existência? A música é uma metáfora do mundo, escreveu Schopenhauer em O Mundo como Vontade e Representação. Mas essa frase, aparentemente simples, esconde uma ideia avassaladora. Para ele, todas as outras artes são apenas sombras da realidade. Tentativas desesperadas de capturar, com tintas, palavras ou mármore, aquilo que a música expressa de maneira direta e visceral. A pintura tenta congelar um instante no tempo. A literatura busca traduzir pensamentos em símbolos limitados pela linguagem. A escultura imortaliza a forma, mas jamais a essência. A música, porém, rompe todas essas barreiras. Ela não representa o mundo, ela o é, em sua forma mais pura e bruta. Já parou para pensar por que certas melodias te arrancam lágrimas sem que você entenda exatamente o porquê? Por que uma sequência de acordes pode provocar uma catarse tão profunda quanto a lembrança de um amor perdido ou a experiência de uma grande epifania? Isso acontece porque a música não precisa passar pelo intelecto, não precisa de explicação, de mediação ou de tradução. Quando você lê um poema sobre a dor, você compreende. Quando você escuta um lamento em forma de melodia, você sente. Schopenhauer afirmava que a música tem um poder único porque ela não se prende ao mundo fenomênico, ou seja, ao universo das aparências, das ilusões construídas pelos sentidos e pelo intelecto. Ela toca diretamente naquilo que ele chamava de vontade, a força primitiva, irracional e incessante que move o mundo. Para entender isso, pense na forma como a música nos domina sem esforço. Ela não precisa de argumento, de lógica ou de justificativa. Ela se impõe. Você pode estar distraído, ocupado, mergulhado em pensamentos banais. Mas se uma melodia intensa e inesperada atravessar o ambiente, ela vai te capturar, te puxar para fora da realidade cotidiana e te fazer sentir algo que você talvez nem soubesse que estava dentro de você. Nietzsche, influenciado por Schopenhauer, dizia que, sem a música, a vida seria um erro. E talvez você nunca tenha percebido, mas a vida sem música seria sim um equívoco colossal. A música estrutura o tempo de uma maneira que nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Ela molda nosso humor, nos faz viajar sem precisar sair do lugar e, mais do que qualquer outra forma de arte, tem a capacidade de nos transformar no exato momento em que a experienciamos. E o mais curioso, a música sequer precisa ser compreendida racionalmente. Mesmo que você nunca tenha estudado uma partitura, mesmo que não entenda nada sobre tonalidades ou progressões harmônicas, ela ainda te impacta. A física das ondas sonoras pode ser explicada, mas o efeito que essas ondas têm sobre o ser humano permanece um mistério fascinante. O que nos emociona em um Ré menor de Bach? O que nos faz estremecer diante da fúria de um Stravinsky? Ou se perder no devaneio melancólico de um Chopin? Por que um simples dedilhado de violão pode nos transportar para memórias adormecidas, sentimentos esquecidos e dores silenciosas? Porque a música, no fundo, é um reflexo da própria existência. Ela pulsa como a vida, com seus altos e baixos, suas harmonias e dissonâncias, suas resoluções e tensões irresolvíveis. Se o mundo é um caos, a música é a única ordem, capaz de organizá-lo sem destruí-lo. O grande compositor e maestro Leonard Bernstein dizia que a música pode dar nome ao inominável e comunicar o incognoscível. E Schopenhauer, de sua maneira peculiarmente pessimista, complementaria: a música revela aquilo que tentamos ignorar.
aquilo que está nas entranhas da realidade, e que por medo ou conveniência, insistimos em não ver. É por isso que algumas canções parecem carregar a própria alma do universo dentro delas. Quando ouvimos um cântico gregoriano, há algo de sagrado no ar, como se estivéssemos nos conectando a algo eterno. Quando um bluesman solitário dedilha sua guitarra e canta sobre sua dor, sentimos que aquilo não é apenas sobre ele. É sobre todos nós. Quando um tango estoura em um salão esfumaçado de Buenos Aires, há mais do que dança acontecendo ali. Há uma narrativa de desejo, de perda, de saudade. A música fala todas as línguas e, ao mesmo tempo, não precisa de nenhuma. Ela comunica o que as palavras falham em dizer, e Schopenhauer entendia isso como ninguém. Ele via a música como a única arte capaz de escapar da maldição da representação. Se toda a arte depende de símbolos, de formas, de abstrações para traduzir a realidade, a música não precisa de nada disso. Ela não se apoia em uma referência externa para ter sentido. Um quadro precisa de um objeto retratado. Uma peça teatral precisa de um enredo. Mas uma sinfonia, ela existe por si só. Ela é. E aqui está o ponto crucial. Se a música é a única forma de arte que toca diretamente a essência da realidade, então ela não é apenas um passatempo, um pano de fundo para momentos casuais da vida. Ela é uma das poucas chaves que temos para compreender o que somos. Para Schopenhauer, a música era uma revelação metafísica, um portal para uma verdade que as palavras jamais alcançariam. Mas aí vem a pergunta: você está ouvindo apenas com os ouvidos, ou está realmente permitindo que a música te revele algo sobre o mundo e sobre você mesmo? Mas se a música nos permite tocar o inefável, se ela é essa revelação nua e crua da verdade última do universo, então surge uma questão inevitável. Por que sofremos? Se há uma arte capaz de nos transportar para além das amarras do tempo, de nos arrancar das correntes da materialidade e nos fazer flutuar sobre os abismos da existência, por que ainda permanecemos escravos de nossos desejos? Schopenhauer nos dá uma resposta dura, incômoda, daquelas que não queremos ouvir. Sofremos porque a vida é movida por uma força cega e insaciável: a vontade. Ela não tem rosto, não tem propósito, não tem compaixão. Ela simplesmente quer. E, ao querer, nos empurra a perseguir incessantemente aquilo que jamais será suficiente. Queremos dinheiro, status, reconhecimento. Queremos amor, prazer, segurança. Mas o que acontece quando conseguimos tudo isso? Passamos a querer mais. E, se não conseguimos, sofremos. O ciclo é inescapável, uma engrenagem cruel que não cessa seu movimento. E aqui reside o grande dilema. Se a música é capaz de nos arrancar dessa prisão, por que insistimos em voltar para ela? Pense em uma experiência musical profunda, daquelas que tiram o fôlego. Um concerto sublime, uma canção que ecoa nas profundezas da alma, um trecho de piano que te faz esquecer por um instante todas as misérias do mundo. Você não é mais um indivíduo correndo atrás de metas vazias. Não é mais uma peça desgastada pelo tempo. Você é puro sentir. Você se dissolve na música e por alguns minutos, ou talvez segundos, o sofrimento desaparece. É como se a existência revelasse um de seus segredos, algo que sempre esteve lá, mas que só agora se permitiu mostrar. E então, o que fazemos depois desse instante de êxtase? Voltamos para a rotina, para as dores mundanas, para os dilemas pequenos, que nos consomem. Nos agarramos novamente às preocupações, às expectativas, às angústias. Porque estamos viciados nelas. Queremos sofrer. Ou melhor, não sabemos viver sem sofrer. Nietzsche, ao beber da fonte de Schopenhauer, entendeu isso com precisão cirúrgica. Ele dizia que a dor é inerente à criação, que não existe grande arte sem sofrimento. É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante, escreveu em Assim Falou Zaratustra. A música, então, não apenas nos liberta momentaneamente da dor, mas também nos ensina algo essencial. O sofrimento é inevitável, mas pode ser transformado. E a grande questão é se vamos permitir que a dor nos destrua, ou se vamos usá-la para criar beleza. Veja os grandes compositores, os verdadeiros gênios da música. Quase todos foram atormentados por conflitos internos gigantescos. Beethoven,
surdo e irascível, compôs algumas das peças mais grandiosas da história da humanidade, enquanto enfrentava sua própria tragédia pessoal. Chopin, tuberculoso, compôs prelúdios que são pura melancolia cristalizada. Billie Holiday, uma mulher negra em um mundo brutalmente racista, usou sua voz para destilar uma dor que nenhum texto jamais conseguiria expressar. E o que tudo isso nos mostra? Que a música não apenas nos liberta do sofrimento, mas também nos ajuda a compreendê-lo, a dar-lhe um sentido. Porque o sofrimento sem significado é insuportável. Mas quando a dor se transforma em arte, quando ela se sublima em notas, em acordes, em melodias, então ela deixa de ser um fardo e se torna um espelho. E quando nos enxergamos nesse espelho, algo muda. É por isso que ouvimos música triste, quando estamos tristes, não para piorar a dor, mas para torná-la compreensível. Quando um violoncelo lamenta numa peça de Bach, ele está de certa forma dizendo: eu sei o que você sente, eu também já estive aí. E isso nos leva a uma revelação essencial. Se a música é uma ponte entre o sofrimento e a transcendência, por que nos limitamos a usá-la apenas como pano de fundo para momentos triviais? Por que a reduzimos a um mero entretenimento descartável? A música não é algo que deveria ser consumido sem atenção, como um ruído qualquer em um shopping lotado, ou um fundo sonoro para encher o silêncio de um elevador. Ela merece ser sentida. Ela exige ser compreendida com a alma. Schopenhauer nos alertaria: se a música é a única arte capaz de nos mostrar a verdade, então tratá-la com superficialidade é um desperdício colossal. E você? Quando foi a última vez que ouviu uma música de verdade, não com os ouvidos, mas com todo o seu ser? Há um momento raro e quase místico em que a música nos arranca do mundo ordinário e nos lança em um estado de êxtase absoluto. Uma experiência que, por sua própria natureza, escapa às palavras, porque palavras são racionais, enquanto a música fala diretamente à alma, sem intermediários. E é exatamente por isso que Schopenhauer a via como a expressão mais pura da vontade, essa força cega e impiedosa que permeia toda a existência, governando nossos anseios, nossos impulsos e, principalmente, nosso sofrimento. Essa ideia pode parecer abstrata, mas pense no impacto visceral que a música tem sobre o seu corpo. Um acorde inesperado pode fazer o coração disparar. Uma melodia sutil pode arrepiar a pele como um sopro de vento gelado em um dia quente. O ritmo pode fazer com que, sem perceber, os pés se movimentem no compasso. E o mais impressionante, nenhum desses efeitos precisa passar pelo crivo da razão. Eles simplesmente acontecem. É um domínio que desafia as leis da lógica porque a música, ao contrário de qualquer outra forma de expressão humana, não precisa de explicação para ser compreendida. Ela se infiltra em nós sem pedir permissão, como se já estivesse escrita dentro de nossas entranhas desde o princípio dos tempos. Talvez seja por isso que, em diferentes culturas e épocas, a música tenha sido usada como ferramenta para alterar estados de consciência. Desde os tambores tribais que induzem ao transe, até os corais sacros que elevam o espírito, a música sempre foi um canal para acessar algo maior do que nós mesmos. O filósofo grego Platão, séculos antes de Schopenhauer, já dizia que a música dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação e vida a tudo. Ele entendia que a música não era apenas entretenimento, era um poder transformador, capaz de moldar o caráter dos indivíduos e, consequentemente, o destino das civilizações. E então chegamos a uma das questões mais provocadoras. Se a música tem esse potencial de transcendência, por que muitas vezes a tratamos como um produto banal, um pano de fundo para distrações triviais? Schopenhauer teria um desprezo absoluto por essa abordagem reducionista. Para ele, a música não deveria ser usada como um mero enfeite sonoro para embalar conversas rasas ou para mascarar o silêncio incômodo do dia a dia. Ela deveria ser experimentada como um mergulho profundo na própria essência da existência. Ouvir música verdadeiramente, e não apenas consumi-la de maneira passiva, significa estar disposto a ser transformado por ela, a se permitir ser despido de todas as ilusões confortáveis que alimentamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Isso explica por que certas composições parecem ter o poder de dilacerar a alma. Não é por acaso que algumas peças nos fazem chorar sem que possamos dizer exatamente por quê. O que há no Adagio for Strings de Samuel Barber que provoca
essa sensação de desamparo. O que existe no Requiem de Mozart que nos faz sentir a mortalidade de forma tão avassaladora? A música não precisa nos contar uma história para nos fazer sentir sua verdade. Ela nos faz sentir o peso da existência sem a necessidade de uma única palavra. E talvez seja exatamente isso que assusta tantas pessoas. Porque no fundo, vivemos fugindo desse confronto com a realidade. Nos anestesiamos com distrações, com ruídos inúteis, com uma avalanche de informações descartáveis que nos mantém ocupados, mas vazios. Schopenhauer via a música como um dos poucos caminhos para escapar dessa ilusão, ainda que temporariamente. Mas ele sabia que não era um escape comum, como os outros aos quais recorremos diariamente. Não era um refúgio artificial. Pelo contrário, era um despertar, porque a música, quando vivida de forma plena, nos obriga a encarar o que há dentro de nós. E essa é uma experiência que nem todos estão dispostos a ter. Afinal, e se ao mergulharmos no som, descobrirmos algo sobre nós mesmos que não gostaríamos de ver? E se percebermos que, por trás de toda a agitação da vida moderna, há um vazio que evitamos encarar? Talvez seja por isso que tantos escolhem ouvir música como pano de fundo, sem realmente se entregar a ela. Porque ouvir de verdade exige coragem. Há uma verdade que poucos estão preparados para aceitar. A música não é apenas um prazer refinado ou um passatempo sofisticado, mas sim um espelho brutal da alma. Ela tem o poder de arrancar as máscaras que usamos para encarar a vida e nos expor aquilo que realmente somos. E é exatamente por isso que muitos a temem, ainda que inconscientemente. O impacto que uma melodia pode causar dentro de nós é imprevisível, avassalador, incontrolável. Schopenhauer, com sua precisão cirúrgica ao dissecar a condição humana, compreendia que a música toca algo que a razão não alcança. Ela não ilustra conceitos nem traduz ideias. Ela é a própria manifestação da vontade, aquele princípio irracional que nos move, nos tortura e nos arrasta pela existência. Se toda a arte tenta representar a vida por meio de formas, cores, palavras ou imagens, a música, segundo Schopenhauer, vai além. Ela não apenas retrata a existência, ela a encarna. Ouvir música é sentir a pulsação da própria vontade, essa força cega que nos faz desejar sem nunca encontrar satisfação plena. Por isso, certas harmonias ressoam em nós de maneira quase dolorosa. A melancolia de um noturno de Chopin não apenas nos lembra a tristeza. Ela é a própria tristeza, em sua forma mais pura. O desespero de um coral de Bach não apenas evoca angústia. Ele é a angústia tomando vida diante de nossos ouvidos. A música não precisa de mediação. Ela atinge diretamente aquilo que há de mais profundo em nossa condição humana. E, no entanto, o que fazemos com essa experiência? Fugimos dela. Usamos a música como pano de fundo para atividades mundanas. A reduzimos a um simples estímulo auditivo que preenche o silêncio. Mas evitamos nos entregar completamente a ela. Porque se o fizermos, se realmente nos permitirmos ser absorvidos por ela, corremos o risco de nos confrontarmos com aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E poucos suportam esse confronto. Talvez seja por isso que algumas das mentes mais brilhantes da história recorreram à música nos momentos de maior desespero. Albert Einstein, que revolucionou a física e desvendou os segredos do tempo e do espaço, costumava dizer que se não fosse cientista, teria sido músico. Ele via na música uma lógica mais profunda do que qualquer equação, uma forma de expressão que transcendia os limites das palavras e dos números. Beethoven, por sua vez, encontrou na música um refúgio contra a surdez que lhe roubava o mundo. Quando percebeu que nunca mais ouviria os sons que criava, escreveu em uma de suas cartas que se não fosse pela música, teria tirado a própria vida. Para ele, a música não era apenas um meio de comunicação, era a própria essência do ser. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Se a música tem esse poder de nos transformar, de nos revelar verdades profundas sobre nós mesmos, por que continuamos a tratá-la como um mero acessório da vida cotidiana? Será que banalizamos a música porque temos medo do que ela pode nos mostrar? Talvez prefiramos manter a ilusão de que somos seres racionais, lógicos, controlados. Porque admitir que a música nos comanda de maneira tão visceral seria admitir que há algo em nós que escapa ao domínio da razão. E então surge a questão mais incômoda de todas.
Será que realmente estamos ouvindo? Ou será que nos acostumamos a consumir música da mesma forma que consumimos qualquer outra coisa? Sem atenção, sem entrega, sem comprometimento real? Quando foi a última vez que você ouviu uma música sem fazer mais nada? Sem olhar para uma tela, sem se distrair com outra atividade, sem transformar aquele instante em mais um ruído na correria do dia a dia? Quando foi a última vez que você se permitiu ser tomado pela música, sem resistência, sem barreiras, sem medo do que ela poderia despertar dentro de você? Porque a verdade é esta: ouvir música de verdade não é uma experiência passiva, é um ato de coragem. Mas se ouvir música de verdade é um ato de coragem, então o que dizer daquilo que escolhemos escutar? Será que nos atrevemos a nos entregar a sons que nos desafiem, que nos confrontem, que nos elevem para além do que já conhecemos? Ou será que nos refugiamos no conforto do previsível, buscando melodias que apenas confirmam o que já sentimos, sem jamais nos tirar do lugar? Schopenhauer diria que essa escolha não é banal. Ela diz muito sobre quem somos e sobre o que estamos dispostos a encarar dentro de nós. Não há experiência musical sem risco, porque a música tem a capacidade única de nos conduzir a estados que muitas vezes não conseguimos alcançar por conta própria. Ela pode nos fazer flutuar em êxtase, como nas composições etéreas de Debussy, onde cada nota parece suspensa no tempo, dissolvendo-se como névoa ao amanhecer. Mas também pode nos jogar em abismos insondáveis, como nas dissonâncias perturbadoras de Mahler, que ressoam como gritos silenciosos dentro da alma. A questão é: estamos prontos para essas jornadas? Ou preferimos evitar aquilo que pode nos abalar, nos deslocar, nos desorientar? Porque a verdade é que a música, em sua essência mais pura, não é um mero passatempo, mas uma chave que pode abrir portas para dimensões ocultas da experiência humana. É por isso que certos povos antigos acreditavam que os sons possuíam poderes mágicos, capazes de curar ou enlouquecer. É por isso que os xamãs recorrem a ritmos hipnóticos para conduzir suas viagens espirituais. E é por isso que, até hoje, há canções que nos fazem chorar sem que possamos explicar o motivo. A música nos alcança antes mesmo que possamos nos defender dela. Schopenhauer sabia disso melhor do que ninguém. Como já trouxemos mais de uma vez nesse vídeo, para ele, a música era uma expressão direta da vontade, essa força irracional que nos empurra para o desejo infinito, para a ânsia sem fim, para a dor de existir. Mas ele também via na música um antídoto, talvez o único, contra esse ciclo exaustivo de querer e sofrer. Porque, quando nos perdemos na música, quando nos tornamos uno com as notas que se desdobram no ar, experimentamos um raro alívio da nossa condição. Não é que a música nos iluda ou nos distraia da realidade. Pelo contrário, ela nos faz encarar a verdade de maneira tão pura, tão desprovida de conceitos e abstrações, que por um breve instante nos libertamos do peso de sermos quem somos. E aqui reside um paradoxo fascinante. A música nos revela o sofrimento inerente à existência, mas ao fazê-lo, nos proporciona um tipo peculiar de consolo. Não o consolo barato da distração ou da negação, mas o alívio profundo que vem do reconhecimento. É por isso que ouvimos músicas tristes quando estamos tristes. Não porque queremos nos afundar ainda mais na dor, mas porque de algum modo, precisamos saber que não estamos sozinhos nela. A melancolia de um blues, a solidão de um fado, o lamento de um adágio, tudo isso nos lembra que o sofrimento não é apenas nosso, que ele faz parte do tecido da própria realidade, e que há uma beleza estranha e inescapável nisso. Então, se Schopenhauer estivesse vivo hoje, o que ele pensaria da maneira como tratamos a música? Será que ele suportaria ver o que fizemos com esse tesouro? A música, que já foi sagrada, que já foi canal para o divino, que já foi o refúgio dos espíritos inquietos, hoje é muitas vezes reduzida a um produto de consumo rápido, a um ruído de fundo, a algo que ouvimos sem escutar. Em um mundo onde tudo precisa ser imediato, onde a atenção se dispersa em segundos, onde os ouvidos se acostumaram com fórmulas repetitivas e sem alma, será que ainda sabemos o que significa realmente ouvir? E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que uma música te tirou o fôlego? Quando foi a última vez que um acorde te fez estremecer? Quando foi a última vez que você permitiu que uma melodia te conduzisse para além do que é seguro e familiar? Se você não se lembra, talvez esteja na hora de escutar de verdade.
Se esse vídeo te fez refletir, se alguma nota ressoou dentro de você, então me diga. Qual música já te fez sentir algo que as palavras não explicam? Deixe seu comentário e compartilhe essa conversa. E claro, se você quer continuar explorando os mistérios da mente e da filosofia comigo, se inscreva no canal, ative as notificações e venha ouvir o que poucos têm coragem de dizer.